Que nosso barro a vida recebe, é como um sopro que vem do divino. Na terra do grande mestre Vitalino, o nosso artesão todo dia percebe. Do jeito que a mãe quando o filho concebe, o nosso artesão quando está a moldar, começa nas mãos uma vida gerar, e Deus que é oleiro aprova o trabalho, no céu ao lado de Nelson Barbalho, escreve histórias por cima do mar. A terra que tem um celeiro de artista, da feira completa dita na canção, que o Nildo Almeida com inspiração, para fazer as compras foi grande a lista. A conta não sei se foi paga à vista, também eu não sei se mandou parcelar, mas tudo que viu, colocou para cantar. Tem loiça, tem porco e até umbu, somente na feira de Caruaru, tem até os frutos do fundo do mar. Eita, que poeta! Gente, estamos com esse poeta maravilhoso, Davi Jefferson, aqui com a gente para bater um papo, contar essa história, falar de poesia, falar da poesia do povo, não é? A poesia popular, não é, Davi? É um prazer estar com você aqui hoje, que você nem imagina, viu? A satisfação é toda minha, viu, Fátima? Eu sou muito encantada pela poesia popular, pelos cordéis, né? Que é a nossa história, a nossa raiz, não é? Isso Fala mesmo. do nosso povo de uma forma simples e encantadora. E vocês aí que gostam de poesia popular, já vou dizendo, vocês vão amar esse vídeo. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos. Tem muita gente que gosta de poesia popular. E se inscreve, compartilha, deixa um comentário e dá um joinha, ok? Você começou esse gosto pela poesia mais cedo, mais jovem, foi inspirado no quê? Conta pra gente, ou se foi uma coisa assim que veio depois na sua vida. Eu sempre digo, Fátima, que a escola é o maior palco dos grandes artistas. Por isso eu acho que eu escolhi ser professor também, justamente por perceber que na escola a gente tem essa proporção tão grande no meio da arte. E aí eu, durante o meu fundamental, o ensino fundamental, eu estudei sempre em escola pública. E certa vez, na biblioteca, eu peguei um livro, e neste livro tinha uma estrofe, que dizia assim: um surdo disse que ouviu um pobre mudo dizer que um cego tinha visto um aleijado correr. E aí eu pensei, como é que numa estrutura tão pequena, tanta coisa pode ser dita? É verdade. E aí eu disse, eu preciso aprender a fazer esse estilo de poesia. Porque eu já escrevi outras coisas, poesias, versos livres, mas eu gostava do verso rimado. Então, ouvindo violeiro, ouvindo Amazã, ouvindo os artistas que fazem essa poesia popular, vai nos encantando. E aí eu disse, eu preciso aprender. E aí conversei com algumas pessoas da escola, professores, bibliotecária, e aí orientaram. Olha, isso é cordel. Então você precisa escrever dentro desse gênero. Só que onde era que eu ia aprender cordel? Aí foi justamente no ano que a Academia Caruaruense de Literatura de Cordel incrementou nas escolas do município o projeto Cordel nas Escolas. Meu Deus, que Aí coisa veio como uma espetacular, luva. né? Sim. Então eu participei do projeto, inclusive Nelson Lima, Erlon Cavalcante, Gênerson Alves, Nossa. muita gente boa. Então Muito poeta. eu tive os melhores professores. É verdade. Então eu comecei a desenvolver essa paixão pela poesia popular nordestina, mais especificamente pela literatura de cordel, e de lá para cá não parei. Eu tinha 12 anos Nossa. quando começou essa paixão. Hoje já são 18 anos, 18 de um casamento com a literatura, de cordel. E de muito E amor. começou tudo na escola. Tudo na escola. Tudo na escola. Olha, a importância da escola é muito grande. Muito mesmo. É interessante você estar dizendo, porque sempre converso com artistas, como você sabe, de vários segmentos. E a maioria começou na escola. Se é o teatro, né? Se é a música, é lá onde parece que surge por ali. Uma dança, nas coreografias, né? Ali, vai fazer uma dancinha, eu não quero não, mas daqui a pouco você vê que você tem jeito, eu vou tocar isso pra frente. Né? É verdade. Eu acho muito bonito esse jeito que você foi lá ler e se apaixonou, né? Eu gostei tanto desse versinho que você falou aí. E é Muito uma trova. bonito. São Sim. apenas 4 versos em uma estrutura de quadra e que diz tanta coisa. Não é? Então Menino, a gente, interessante. quando Eu parei pra para, pensar, você vai quando acreditar. você para pensar, se por exemplo nós fosse escrevermos em prosa, Sim. que seria aquele texto mais extenso, mais Aham. longo, para dizer tudo o que foi dito em apenas uma quadra. Meu Deus. Então é a grandeza do É. poeta que olha para coisas simples e consegue extrair. É um olhar diferenciado. Muito. E por se tratar de popular, é do povo para o povo. Por isso que nos encanta.
E por gostar do povo, isso mexe com a gente. A gente Mexe. está por aí fazendo poesia. É muito difícil um nordestino não gostar de uma poesia É isso popular, mesmo, não é isso mesmo. E é lindo como você fala, a sua fala é muito bonita. Até fala de poeta é sempre bonita. Não é? Sempre dá um arranjo bonito. Mas você arranjou aí perfeitamente. É exatamente isso. A beleza, esse é captado ali. Um sentimento, até um sofrimento, não é? Tudo o que houver é tirado para si e colocado em palavras simples, rápidas, que deixe você a pensar. Que o grande da poesia em si é isso, é fazer pensar. Isso É mesmo. refletir, né? A poesia deixa você, rapaz, é tão simples, mas você começa a dizer, mas que bonito. E o que eu acho lindo é quando vocês estão apresentando, que aqui mesmo tivemos aqui o Polo do Repente, Isso, né? Várias vezes estive lá, e vocês estão lá na frente falando poesia, grandes poetas, entre eles você, falando, e a gente vê aquela pessoa de origem, quando eu digo origem, simples seria o homem do campo, o homem que não estudou, tá entendendo? Tá lá assim, olha, encantado com o que tá dizendo, vibrando e aplaudindo. É né? verdade. Aí como entra, né, a poesia dentro de uma pessoa assim, não é? Eu fico pensando na mente, isso é muito bonito. É justamente essa essência poética que nos permite olhar para qualquer coisa e transformar em poesia. O próprio Patativa do Assaré, um ícone, referência da literatura de cordel, ele diz que para todo canto que olha, via um verso se bulindo. Então, ele olhava para uma luz, tinha um verso, ele olhava para a câmera, tinha um verso, onde ele olhava, tinha um verso. E quando você fala assim, tudo pode ser retratado através da poesia com um olhar diferenciado. Eu costumo dizer sempre o seguinte, Fátima. A poesia, ela traz leveza ao que é pesado. Isso. Tem coisa mais pesada do que uma saudade? Tem não. A saudade, de fato, é. Aí eu tava pensando há alguns dias, eu disse, rapaz, a saudade, ela é como se fosse um chicote. Pode observar. É difícil alguém dizer assim, eu tenho saudade e não viver dolorido. Pensando nisso, aí eu disse assim, a saudade é um chicote que bate e machuca a gente. A marca qualquer um vê. A dor é para quem sente. Depois dessa chicotada, qualquer um fica doente. Já tentei de todo jeito, procurei por todo canto, remédio para curar pranto que queima dentro do peito. É triste ver um sujeito procurando toda hora. Quanto mais mexe, piora. E não sara nem metade, pois só se cura uma saudade trazendo quem foi embora. Eita, eu acho lindo demais. Olha, poesia é fantástico. Você teve que se aprofundar, teve que estudar, né? Assim, para você ser cordelista, para literatura de cordel, você tem que ter um estudo a mais, digamos, de métrica, não é? Isso. Além do dom, porque eu acho que isso aí é o principal. O para que a restante... gente consiga, para tudo que olhar, ver um verso. Você vê gente que nem sequer estudou, né? Isso. Também. Nós temos os poetas analfabetos. Que são fantásticos. Que são incríveis. Leonardo Bastião, por exemplo, um camarada. O Patativa de Assaré era... Patativa do Assaré. Tantos ícones que não tiveram a oportunidade de estudo, mas que sabiam fazer e que tinham o elemento da métrica. Interessante. Que quando a gente fala de literatura de cordel, é uma das partes mais complexas. É a questão da métrica. Porque o que é a métrica? Isso, né? É a medida dá uma de cada verso. Dá uma impressão de não ser tão complexo. Dá uma impressão. Por ser popular. Por ser popular. Por outro lado, é rima, aquela coisinha, papapá, não sei se é A, B, B, não sei se é assim. Aí a gente fica pensando... Eu não me atreveria jamais, porque na faculdade eu fiz letras, né? E a gente foi fazer Ela mandaram lá, eu tinha dificuldade imensa. Isso é dom, né? Mas exato. Continue, por favor. Aí, junto ao dom, a gente vai para esse processo justamente do estudo, do aprofundamento. Então, quando eu comecei a estudar mais a fundo literatura de cordel, que eu comecei a analisar as 3 principais regras para que seja caracterizado como literatura de cordel, a métrica, a rima e a oração. Sim. A rima a gente consegue desenrolar tranquilamente. Porque é aquela sonoridade, é aquela terminação a partir da última vogal tônica da palavra e vai nos proporcionando isso. Quando a gente observa a oração, é todo o sentido que vai ter ali dentro daquela história contada. Mas quando a gente vai para a métrica, a gente entra na parte de sílabas poéticas, que é diferente da divisão das sílabas gramaticais. A regra ela é diferente. Mas é muita complicação. Porque a gente vai fazer um processo de elisão. Se eu tenho uma vogal, a outra começa com uma vogal, eu posso fazer uma junção. E ali, ao invés de 2, eu tenho apenas uma sílaba poética.
Então, essa é a parte mais grandiosa da literatura de cordel, Sim. porque é ela que gera essa cadência e o ritmo. Uhum. Então, se eu vou perder na métrica, Sim. então aquele meu verso ele vai ficar mais longo ou mais curto. Ou mais curto. Então, fica aquele pé quebrado, Tô como a entendendo. gente chama no meio. Uhum. Então, todo o trabalho é voltado para esse estudo, para o aprimoramento. Porque, por exemplo, nós que fazemos parte da Academia de Cordel, a gente vai para um outro estado, para algum evento, se lá na plateia tem alguém que entende, enquanto a gente está declamando, está aqui, ó, E é. contando as sílabas poéticas de Tá cada tudo verso. certinho, né? Que cada verso em Isso. redondilha maior, que é o tradicional, são 7 sílabas poéticas. Então, por exemplo, esse que eu declamei, de Caruaru, nós temos ali um galope à beira-mar. Então, são 11 sílabas poéticas. Então, já é uma estrutura maior, em décimas. Então, nós vamos ter a estrutura em sextilhas, setilhas, oitavas, Nossa. décimas, as quadras, as trovas. Então, é toda uma complexidade de algo que é tão simples. Tão simples. Porque o que é que faz com que as pessoas olhem e digam assim, não, mas é uma poesia barata, é uma poesia ralé, como alguns tratam, e uma poesia pobre, por receber esse nome de poesia popular. Por que é popular? Porque é do povo para o povo. É do povo para o povo. É o que o povo Usa sente. a linguagem do povo. É o que o povo quer ouvir. É o que o povo fala e se identifica através da literatura. Exato. Tanto é que vai ter muita gente que, se, por exemplo, você pega um cordel mais eloquente, chega e diz assim, isso é literatura de cordel. Porque na cabeça do povo, para ser cordel, tem que ter as palavras equivocadas da língua portuguesa, isso. o que nós chamamos de errado. Sim. Quando na verdade não é isso. Não é. É todo um processo de construção. E vem uma construção da história. Então, deixa inclusive um recado, viu? Sim. É importante estudar a literatura de cordel enquanto gênero pelas regras. Aí sim a gente sai por aí dizendo que é cordelista. Que é cordelista, que legal, né? Porque eu vejo às vezes assim, exatamente isso, que eu te perguntei por isso, porque às vezes eu observo alguns poetas falando, comentando que hoje estão se fazendo poesias de todo jeito, não é criticando, é dizendo que não poderia ser exatamente a literatura de cordel porque não tinha essa regra, sim, né? sim. Eu vou chamar de regra, tá? São regras. Essas regras. Então, a gente precisa... Bom, fica difícil de conhecer. Você logo verdadeira. Logo, o que o povo quer é o resultado. Isso. Não é o que aprecia, o que a gente bate palmo. É pelo resultado, mas é muito importante conhecer. Sim. E assim, nada contra, Aham. porque, por exemplo, a poesia clássica. Eu acho belíssimos os versos livres, que não vai ter. Então, se eu quero fazer poesia e quero ser reconhecido como poeta, eu preciso entender o que eu escrevo. Isso. Então, se eu escrevo poesia de versos livres, eu sou poeta. É claro. Agora, se eu escrevo a poesia de verso livre e eu fico me denominando como poeta cordelista, aí fere os está princípios errado, da né? literatura. Eu estou entendendo. Poeta não é questão de errado, mas é poeta. exatamente. Poeta Agora, é poeta. caracterizar dentro do gênero cordel, aí precisa Tem que ter... usar as regras do Sim, cordel. sim. Não é Isso isso? mesmo, isso mesmo. Falando assim, cordel, de uma beleza tão grande, com um aprendizado tão grande, quando é que você começa mesmo a desenvolver os cordéis? Primeiro você ia para o papel, aquela coisa ali, antes de chegar no livrinho. Né? Como é que é? É isso? Até porque eu peguei uma época que não tinha esse avanço tecnológico que nós temos hoje. Sim. Então, tudo realmente no você já papel. é poeta há um bom Tanto que em uma mudança que eu fiz de residência, eu perdi inúmeras poesias que eu tinha. Eu vou chamar de poesia porque o que eu escrevia que eu achava que era cordel não era cordel. Então eu perdi muita coisa. E aí o tempo passou, aí comecei a essa dedicação aos estudos, e o tempo vai passando, aí comecei no processo de profissionalização, aí fiquei um tempinho sem aquela frequência na produção. Sim. Mas aí, há uns 4 anos, eu venho intensificando mais. Aí foi quando eu comecei com as publicações. As publicações. Foi quando eu comecei a me aproximar dos acadêmicos da Academia de Cordel. Que é eu ainda você, não era você é membro. o presidente Isso. da academia. Como é o completinho aí? Hoje eu sou o presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. E engraçado, você conta a história que esse pessoal, quer dizer, já passou pela sua escola quando estudante para fazer aquele projeto, né? Que lhe encantou, né? Hoje você é o presidente, é interessante a vida. Quando eu fui eleito presidente, Fábio, foi bom você tocar nessa tecla. Na primeira reunião, eu fiquei tipo assim, meu Deus, se não fosse a literatura de cordel, onde eu estaria hoje? Porque eu fui aluno de um projeto que a academia que hoje eu sou presidente promoveu o projeto. Então,
E, inclusive, uma grande tristeza para Caruaru, esse projeto foi findado. Foi mesmo. 2020, naquela onda de demissões, Sei. o projeto acabou. E aí, infelizmente, hoje Caruaru não está mais com esse projeto. E é uma pena. É uma pena. Porque eu sou professor e eu percebo na escola quantos jovens têm com talento. Por exemplo, Não o pode perder Cordel esse pessoal. me levou para dentro do presídio para ministrar oficina de cordel para os detentos. Que legal, rapaz. Então eu fui para uma sala de aula, que lá dentro funciona um colégio do Estado, Sim. com uma média de 40 a 50 detentos em uma sala. E enquanto eu ministrava a oficina, tinha deles já produzindo. Impressionante. E aí quando Porque é talento, é dom, né? Já tinha quando eu dom. terminei a oficina, eu nunca esqueço disso, teve um que disse assim, professor, eu fiz algo aqui. E ele começou relatando esse sofrimento de estar lá, não estar mais fora, e do que ele sente ao produzir. E quando a aula terminou, ele chegou à parte assim, professor, o que eu não consigo dizer, conversando com alguém, eu consigo dizer na literatura de cordel. Foi daí que surgiu um estalo. A literatura de cordel é uma ferramenta de ressocialização. Perfeito. Se alguém encontra na poesia um escape, é o que Mahatma Gandhi disse. Ele disse que as ruas não representam a liberdade e que as grades não representam a prisão. Exatamente. Porque existem muitos presos livres e existem muitos livres que estão presos. Então, se eu posso libertar através da literatura, por que eu vou estar prendendo as pessoas com coisas vãs? Então, foi isso Sabedoria que me total. amarrou e fez com que até hoje eu lutasse como resistência. Você sabe, você é uma pessoa Sei, da sei, cultura sim. também Sei, e sabe resistência como mesmo. é difícil fazer cultura. Tudo. É. Então, hoje, quando eu digo assim, eu sou presidente da Academia de Cordel, não é uma questão de status, é uma questão de luta. De luta. Eu estou à frente de É 26 exatamente acadêmicos de uma academia literária da cidade de Caruaru, que é uma cidade enorme, e Exatamente. que a gente pode lutar. É ter voz, é dizer que a gente precisa de uma sede como hoje nós não temos, mas estamos nessa luta. É aquela questão, vai ter o São João? Nós vamos estar Vamos no polo estar do lá. repente. Isso. Somos artistas, somos da terra e Muito merecemos bom. espaço. E somos nós que levamos o nome da cidade por onde vamos. E é verdade, não é? E como é? Como se precisa de vocês assim? Demais. Qualquer evento é a característica principal. não é? Tudo encaixa o cordel. Tudo encaixa. Eu já declamei cordel lá no presídio. Eu já declamei cordel no aniversário do Hospital Regional do Agreste. Então, lugares que, entre aspas, não seriam propícios para a poesia, Está lá. a poesia está entrando. Afinal, a poesia salva. A poesia transforma mesmo. Transforma a maneira de ser, de pensar, não é? Isso Isso é mesmo. muito rico. Olha, esse projeto aí no presídio eu achei fantástico. É incrível, é incrível. E acho que o professor, professor em si, você é professor também, professora, a gente sai muito feliz da vida, né? Demais, Quando você demais, vê que demais. você é como se você semeou, né? Exatamente. Você jogou aquela semente e o cara já ali já vai E brotando. principalmente, Fátima, porque é algo que nós fazemos. É. Por exemplo, teve um determinado momento em que eu comecei a declamar para eles e alguns começavam a baixar a cabeça, outros começavam a chorar mesmo, pelo que eles estavam ouvindo. Eu tenho um cordel que é Na Caminhada da Vida, e aí quando eu começo a declamar esse cordel, eu já começo a perceber alguns deles sentindo na alma. Porque a poesia, ela é essa sensibilidade. espada de dois gumes, ela penetra as juntas, as medulas. Tu quer fazer a gente sofrer? Ela vai- Tá? Com essa... Sim, vamos Eu embora. vou sofrer, eu vou comecei. Nesse cordel eu escrevi Isso. dizendo assim: Sim. na caminhada da vida não vence quem vem primeiro. O importante é ir chegando, mesmo sendo derradeiro. Entre quedas e levantes, persistir mais uns instantes com a força de um guerreiro. Na disputa é que importa chegar em primeiro lugar, é subir em algum pódio e um troféu levantar, mas na vida é diferente. É preciso seguir para frente, mesmo querendo voltar. Se pensar em desistir, desista de desistir. É melhor seguir sem forças que ser forte e sucumbir. É melhor perder tentando que ficar imaginando o que iria sobrevir. É que para valorizar não precisa ter dinheiro, não é preciso ter fama nem viajar para o estrangeiro, é só preciso ser grato e de fato verdadeiro. E se nessa caminhada você tropeçar e cair, se surgir um obstáculo que lhe impeça de seguir,
Se do chão só se vê casas, se levante e abra as asas, vou para prosseguir. Dentre tantas outras coisas que podíamos falar, deixo aqui só um recado, simples de memorizar. O segredo para ser feliz é saber valorizar. Oh, lindo! Caminhada Olha, da vida. Belíssimo. Para você produzir o cordel em si, que a gente vê que tem as folhinhas específicas, todas eles são assim, esse papelzinho aqui e tal, há um custo, né? Sim, sim. Esse custo geralmente é do próprio poeta, é feito por Isso. ele não tem assim um patrocínio, digamos assim, a Secretaria de Cultura, um trabalho em cima disso, geralmente não. Não, nós temos que bancar o trabalho. Que, inclusive, é até uma sugestão, viu? Que você está né? deixando aí, né? Fica a dica. Olha aí, o presidente já está analisando. Porque assim... Porque o poeta precisa, sim, né? sim. É muito importante o que a gente produz. Só que é mais importante quando esse produto ele chega nas mãos das pessoas. Isso, muito importante. E nós temos um custo para a produção. Por exemplo, a gente vende um cordel desse a R$3 e 2 por 5. Claro, ninguém rica vendendo a literatura de verdade, cordel, porque não, de não. fato é um produto que não é caro. Mas que a gente tem um custo que Pra fazer, fica quase paralelo Uhum. com aquilo que a gente vende. Porque na verdade é mais naquela questão de deixar que a poesia vá. Porque Fátima vai estar com esse, ela vai fazer a leitura, mas aí chega alguém Pega, e olha Fátima também, repassa e vai passando. E não é somente o nome do poeta que está indo, é a poesia que está poesia indificando. Porque eu sempre digo, o que importa não é o que a gente leva, é o que a gente deixa. Então é legal. quando alguém pega a poesia, lê, e não é o que ela vai levar, mas é o que vai deixar. O que é que fica ali? Então tem esse custo e aí fica a dica. Perfeito, gostei. Olha, veja só, eu como professora, eu fiz muitas vezes isso assim. Eu pedia aos alunos que levassem cordéis livres. Então eles levavam cordéis para a sala de aula, eles liam trechos. A gente acaba se divertindo muito com o cordel, né? Sim, Olha, eu sim. ria tanto, eu me sentia, eu amava as aulas, que eu acho que eu me divertia mais do que eu ria. Porque era muito engraçado. E eu pedia que eles, cada um, porque era exatamente a gente trabalhando a literatura em si, e o gosto, eu tentando tirar o gosto pela literatura e também descobrir naquele meio pessoas que tinham dom assim para declamar. Né? Sim. Porque isso também é um dom. E às vezes um jeito, às vezes tinha um garoto ou outro que fazia de um jeito tão engraçado, sabe? Que todo mundo sentia a poesia assim. E a gente acabava conhecendo muitos poetas através disso. Isso é muito importante. É muito. E você fala de algo muito importante, que é a declamação. Quando a gente observa a literatura de cordel, no declamar é diferente de quando a gente conversa. Tem toda aquela preparação. Né? Pronto, quando eu tinha 10 anos, eu comecei no teatro. E com 2 anos depois, eu encontrei a literatura de cordel. Então foi um casamento. Por exemplo, quando você fala do gracejo, que é aquele cordel mais engraçado. É engraçado. Então, quando eu vou fazer a minha apresentação, eu vou intercalando. Esse cordel mais reflexivo, que faz as pessoas pararem para refletir, mas também a gente vai declamar, por exemplo, O Bebo e o Fim do Mundo, de Haldênio Lima. A gente vai declamar Briga na Procissão, de Pessoal Chico ama, Pedrosa, é a hora mais Mané divertida. Pipoca, de Amazã. Então, é a hora que o povo vai rir. Porque se a poesia não levar do riso ao choro, valeu. cadê a essência? A essência é muito bom. Eu acho que uma boa parte do público fica esperando o momento. Meu pai amava, né? Cultura popular, cantador de viola, embolador, os poetas que chegavam a declamar. E ele amava essa parte mais engraçada, sabe? Assim, porque a pessoa ri, se diverte muito. O público em si espera, eu acho que a fica na gente se expectativa. identifica com alguma coisa ali, a Sim. maioria, né? Sim. Essas palhaçadas todas, a gente acaba se divertindo. Por exemplo, agora no São João eu tive que declamar, na verdade, O Bebo e o Fim do Mundo, que é de Haldênio Lima. Porque pode observar, onde tem um bebo na história, sempre tem alguns fatos que fogem do que é comum. Então, é essa essência do gracejo que entra na poesia, que não são todos os poetas que têm. Por exemplo, né? eu não tenho esse viés do gracejo. Eu sou mais da reflexão, da poesia dissertativa. Então, pega um tema e produz em cima daquele tema. Tô entendendo. Tanto é que os cordéis de gracejos que eu declamo são de outros autores. Outros autores. Porque a minha pegada é mais essa reflexiva, é mais essa dissertativa. Tô entendendo. Coisas desse tipo.
tem isso também, não é? Tem sim. Rapaz, é muita coisa. A gente aprende muita coisa aqui. Eu vi você com Gessia Quirino, né? Nós Sim, estávamos. estávamos E aí foi com bem ele. interessante que você declamou algo dele. Foi, Né? Paisagem do Interior, que é Paisagem do Interior é um ícone, nossa, né? é bonito. E aí eu fiquei muito feliz porque a ideia era fazer o vídeo declamando aquela estrofe para ele perceber que eu conhecia o trabalho dele. E aí quando eu fui encerrar já nos 2 últimos versos, ele foi quem completou. Foi. E assim, Gessi é um ícone. Nossa. A gente, ao longo dessa caminhada, a gente vai se espelhando em algumas pessoas que fazem com que essa literatura ela seja tão forte. E Gessi, ele tem esse jeito próprio. Tem. De Ele fazer, se transforma, não é? de contar. Se transforma na hora que ele vai contar aquela poesia assim, você é outra pessoa. Ele Parece aquele matuto que tá lá falando. Isso. Meu compadre, né? Isso, com toda essa pegada nordestina. É do muito povão. bom. Perfeito. É muito bom, gosto demais dele. A gente tem um vídeo com ele aí, viu, gente? Com o Gessia Quirino. Vocês dão uma olhadinha no YouTube. E agora vai ter com esse poeta aqui. Coisa boa. Esse vídeo maravilhoso. Então, tem muitos cordéis, né? Tem aqui o versículo versículos em cordel, não é? Isso. É os versículos mesmo. Sim. É que interessante. Isso aqui, inclusive, surgiu no Instagram. Hum, Eu abri uma caixinha de perguntas bacana. e coloquei lá na caixinha, né? Deixa aqui o seu versículo preferido e eu vou transformar Ai, que em versos de cordel. Nossa, faz um versículo. Deixa eu pegar aqui, esse gente. aqui, por exemplo, ó, Olha, que lindo. que é um muito conhecido, né, da Bíblia, que é 1 Coríntios 13, Hum. 4 ao 7, que é falando sobre o amor. Sim. Aí nesse eu digo assim, ó. O amor é sofredor, não sabe ser invejoso, benigno sem soberba, sendo sempre valoroso. Longe da leviandade, o amor é glorioso. Não se une com indecência e não suspeita maldade, não busca seus interesses, não age com falsidade, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor é paciente, é a mais perfeita porta, dá acesso ao coração, um com o outro se importa. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Nossa, que lindo. Mas que ideia maravilhosa você tem. Aí tem vários, são vários, Muito. vários Gente, olha, versículos. esse aí vale a pena, viu? O pessoal em correndo cordel. atrás do cordel dele aí, correndo nesse cordel. Tem os versículos. Aqui eu tenho Esse se é gritar, pegar ladrão. Quem vai apagar a luz? E vai apagar. Essa é uma crítica política que eu fiz Sim. em 2018. Foi quando estava naquele auge de prende, solta e vai. Aquela agonia. E aí eu estava no Facebook e alguém colocou um comentário lá. Imagina uma reunião no palácio e gritar assim, pega ladrão. Eu ficava Será que meio alguém mal. ficava para apagar a luz? Eu digo, rapaz, isso dá uma poesia. Eu disse, eu vou Olha. fazer em cima do moto. Olha você vendo poesia no Se gritar, pega ladrão, quem vai apagar a luz? Que quando a gente chama de mote, são versos que vão se repetindo ao longo de todas as estrofes. Aí, por exemplo, toda estrofe termina Faz esse com também. se gritar, pega ladrão, quem vai apagar a luz? Todas. E aí a última, eu faço uma alusão com a profissão do professor. Mas é legal, Que rapaz. Mostrando que talvez lá não tenha alguém que possa apagar a luz. Mas se gritar, pega ladrão, o professor vai lá e apaga. Apaga. É essa essência, essa Exatamente coisa que eu digo. Por isso ser professor não é ser infeliz. Eu posso ter as mãos sujas, mas é só do pó de giz. Nunca fui delatado, nem sequer investigado, corrupção não me seduz. Eu não tenho restrição. E se gritar, pega ladrão, eu vou lá e apago a luz. Eita, a gente apaga a luz, eu vou também. Que legal. Bom demais. Você tem aqui um que todo mundo gosta. Não pode faltar. Não pode faltar cuscuz. Na Olha, mesa do nordestino. Na mesa do nordestino, gente. Onde você vai, o pessoal pede, né? Pede. Esse surgiu eu jantando cuscuz. Eu já tinha feito várias escritas sobre O que muita vai sair coisa. agora na minha cabeça? E aí eu jantando, quando eu olhei pro prato, eu disse, rapaz, eu já escrevi sobre tanta coisa. Não falei do cuscuz. E eu não escrevi sobre o cuscuz. Aí na hora veio, não pode faltar cuscuz na mesa do nordestino, um mote. Aí eu disse, rapaz, isso dá certo e eu vou fazer em cima desse mote. E é uma verdade. E eu vou declamar, porque ele é curtinho. Oh, Permita-me. A gente quer, não é? E aí sempre que eu vou declamar, eu digo assim, minha gente, olha, deixa eu ver se vocês realmente vão dar a resposta certa. Se derem a resposta, eu declamo. Se não, eu declamo outra coisa. Aí eu pergunto, o que é que não pode faltar na mesa do nordestino? É unânime. Cuscuz. Aí olhando pro prato de cuscuz, eu disse assim, a mesa que tem fartura no Nordeste brasileiro
na verdade é um celeiro culinária com cultura. Cada parte que se mistura enche o bucho do menino que de graça vem sorrindo e de tudo que produz não pode faltar cuscuz na mesa do nordestino. Tem galinha de capoeira, tem farinha com pirão, tem de corda o feijão e a boa macaxeira. O café numa chaleira, anunciando o vespertino. Lá fora, grita o menino, pelo amor de Jesus, não pode faltar cuscuz na mesa do nordestino. Pode faltar o que for, seja mistura para o almoço, pode faltar água no poço e semente para o semeador. Falta a música do cantador, falta o barro de Vitalino, falta o dinheiro do Granfino, pode até faltar a luz, só não pode faltar cuscuz na mesa do nordestino. É que essa bola de ouro na mesa não vai faltar. No café, almoço ou jantar, para nós é um tesouro. Pode ser que no vindouro, como fruto do destino, surja um prato clandestino que a mesa introduz, só não vai faltar cuscuz na mesa do nordestino. Eita, coisa boa! Bom demais, não pode faltar essa nosso coisa. de todos os dias. O trabalho de vocês é um trabalho lindo, realmente. Mas assim, sempre fica na mente da gente, assim, fazer algo, né? Eu sei, assim, você como presidente da academia, você já tem, assim, algumas ideias do que você pretende fazer, assim, quais são os projetos que está em sua mente, né? Sim, porque sim, fazer claro. poesia você faz sempre. Quando eu assumi o primeiro mandato de presidente foi em 2020. Eu fui eleito, inclusive, na pandemia. Foi. Então, eu fui eleito de mãos atadas. Sei. Porque era pandemia, a gente não podia Nem se fazer encontrar. nenhum evento, não poderia nem se encontrar para uma reunião. Todas as reuniões eram virtuais. Então, eu comecei a pensar o que é que eu posso ir desenvolvendo por trás das câmeras, o que eu posso ir desenvolvendo nos bastidores, para que depois que nós voltemos ao novo normal, impulsionar a academia no presencial. Sim. Então, em 2020, eu criei o projeto Cordel em Casa. No momento do foco da pandemia, todos os dias, foram mais de 300 inscritos de todo o Brasil, tinha gente de todo o estado. Mandava uma mensagem para o WhatsApp com a seguinte frase: Cordel em Casa. E aí, todo dia, 6 horas da tarde, eu mandava 2 folhetos de cordel digital. Ah, que legal. Fiz uma parceria com os poetas da Acho academia. que bacana, né, gente? Olha Eles só. disponibilizaram e eu mandava para as pessoas. E foi incrível, porque eu consegui fazer elos gigantescos que duram até hoje. Teve, inclusive, no Peru, estudantes daqui do Brasil que estavam no Peru, que começaram a trabalhar literatura de cordel dentro de uma tese de mestrado, Olha. a partir dos cordéis que nós estávamos aqui. Teve um outro trabalho de TCC aqui da Federal, que eu precisei fazer uma releitura do livro Caruru, Caruaru, de Nelson Barbalho. Nelson Barbalho. Porque a temática da estudante era literatura de cordel, em Caruaru, com viés em Nelson Barbalho. Mas para que ela trabalhasse assim, tinha que ter uma obra de Nelson em cordel. E não Olha. tinha. E Você aí teve que você que fez. Sim, aí Valéria Barbalho, a filha de Nelson Barbalho, entrou em contato comigo e disse: não teria como você fazer uma releitura do livro do meu pai? Então eu peguei um livro de 200 e poucas páginas, li o livro todinho e teve que e refazer. construí 139 estrofes em Oxe. cestilhas. Parabéns. Ou seja, o livro, uma releitura, sendo através da literatura de cordel. E aí, quando eu comecei a desenvolver, eu disse: tem tanta gente que está estudando a literatura de cordel, então a academia precisa fazer algo. Isso. Inclusive para os próprios professores. Eu sou professor de língua portuguesa, e aí eu já tenho a proximidade com o cordel, então para eu dar uma aula de cordel É a coisa mais moleza. simples do mundo. Mas eu tenho colegas professores que precisam dar uma aula de literatura de cordel, mas que não dominam o gênero. Exatamente. As regras para passar tudo Muita direitinho. coisa. Foi aí que surgiu a ideia de uma escola em Caruaru só de literatura de cordel. Ah, E aí que foi legal. justamente no período em que Paulo Pereira, um ícone da literatura de cordel, também analfabeto aqui de Caruaru, e Paulo Pereira era conhecido como poeta dos passarinhos. Ele tinha um cordel que eram mais de 230 tipos de passarinhos sem se repetir. Nossa. Enorme esse cordel. Aham. E aí eu disse: vamos criar a escola, e a gente dá o nome de Paulo Pereira para a Pra escola. escola. Muito Escola de digna, né? Literatura de Cordel, poeta Paulo Pereira.
veio a ideia, foi no período em que nós tínhamos as casinhas da estação, e aí as casas foram derribadas para começar aquele processo da Via Da Parque. mudança, tudo. Fomos para um outro espaço que não deu certo, faltava segurança, não tem estrutura, então a gente decidiu não ficar nesse espaço, mantendo os eventos, e ficamos sem espaço para colocar a escola em prática. Então hoje o nosso futuro projeto é colocar essa escola de literatura de cordel para funcionar. Nossa, Para que professores, maravilha, gente. alunos, Muito bom. apaixonados pela literatura, ter essa proximidade e entender como fazer o cordel. Então, eu não quero fazer, mas eu quero conhecer para dar aula aos meus alunos. Vai ter espaço. Tem. Então, serão módulos. Um módulo a gente vai trabalhar só rima, outro só métrica, outro só oração e um outro declamação. Para a gente mostrar essa estruturação que tem. E o primeiro, que é o histórico. É só estudando a história da literatura de cordel. Então, a gente, com 5 módulos, a gente consegue, em um semestre, aplicá-los e deixar as pessoas por dentro da literatura. Eu acredito que, enquanto acadêmico, não falo nem como presidente, mas como acadêmico de uma academia de cordel, nós devemos impulsionar o manter vivo. Perfeito. Eu dizia esses dias em uma live, o meu medo é que o cordel caia em moda. Vire moda. Como no momento está no auge, então bota cordel em tudo. Mas não pode virar moda, porque a moda ela cai. É passageira, sai de moda. É passageira. É passageira. Cordel não. Foi persistente no passado com os Olegário Fernandes da vida, com o Lídio Cavalcante, tanta gente boa, hoje permanece com a gente, mas e que geração a gente está formando para o futuro? Porque Davi vai passar. Esse projeto seria perfeito para isso. Esse resgate. Já que não tem o cordel nas escolas, vamos levar a escola para a academia. Perfeito. Então o estudante que é simpatizante da literatura faz a sua inscrição, participa da escola de literatura de cordel, aprende e vai fazer o cordel como é o cordel, dentro de suas regras, de toda a estrutura. Acho que coisa linda, muito, muito bom, é louvável esse trabalho. Vai ser que bom sucesso. que você está propagando já a ideia. Já estamos aqui divulgando a ideia. Logo, logo a gente vai ter, se Deus quiser. E aí ele vai divulgar nas redes sociais, a gente divulga também. É só você dizer e a gente começa a falar. Gratidão, Fábio. Chegar lá também. Vai aprender a fazer, né? Se aprender, não, porque eu acho que é um dom mesmo. Tem gente que é talentoso, nasce, tem aquela coisa boa para rima, aquela facilidade, mas não conhece regras, né? Então daí chega lá e consegue tudo isso. Nesse meio assim que você vive, você acaba descobrindo poetas natos, né? Nesse meio. Porque todo mundo que... Assim, se você é professor de determinada área, você acaba encontrando pessoas daquela área. Se você é um artista de determinada área, especialidade, aquele pessoal chega perto, né? E você encontra, assim, pessoas que têm já o dom, que já é nato. Não teve essa estrutura, não teve esse estudo, mas sabe fazer. Sim, sim. Acontece na sua vida. Inclusive, ainda esta semana, eu tive a oportunidade de conhecer 2 grandes poetas daqui de Caruaru, residem lá no Aldo Moura, Dona Regilda e seu Cícero. Olha seu Cícero só. com 76 anos, Dona Regilda com 93. Poxa. Fui convidado a fazer uma visita a esses poetas. E quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado com Dona Rosilda, porque ela estava com 2 caixas de sapato. E aí eu fiquei sem entender, porque poeta é curioso. Por exemplo, a gente chega aqui no canto, a gente já fica assim, ó, olhando para tudo já para ver se surge alguma coisa ali. E aí Dona Regilda, o que a senhora guarda nessas caixas de sapato? Quando ela abriu, Fátima, tanta poesia. Meu Deus. Tudo dentro, anotado à mão. Nunca foi numa escola. Ai, Deus. Ela aprendeu a ler e a escrever, pegando a cartilha do irmão, escondido do pai, porque na época mulher não podia estudar, tinha que ir para a roça. Meu Jesus. A letra dela é perfeita. Eu fiquei encantado. E a produção? Porque assim, são pessoas que não foram à escola, que não tiveram essa instrução de como fazer, mas que a própria vida concedeu a proeza de olhar, por exemplo, para um sol e nele enxergar uma poesia. Meu Deus, é coisa de Deus mesmo. E aí foi o dom. E aí é onde surge um novo projeto que nós vamos estar implantando logo na academia, Olha, mais que são os amigos da Academia de Cordel. Ah, que massa. Como são esses amigos? Por exemplo, Dona Regilda e seu Cícero. Eles escrevem algumas coisas em cordel, mas a maior produção é em versos livres. Então, a gente não identifica literalmente como cordelistas, mas como um poeta completo que escreve sobre a poesia clássica, essa poesia mais erudita, do jeito deles, com o linguajar deles.
Essas pessoas queriam fazer parte da academia. Uhum. Só que para fazer parte da academia tem que participar de um edital, tem que mandar as obras, tem uma comissão que julga para ver se está dentro de todas as regras para entrar e ser um acadêmico. Sim, ser tô um cordelista, Uhum. membro da academia. Uhum. Mas tem pessoas que simpatizam, gostam, queriam estar em nossas reuniões, gostariam de ter espaço nos nossos eventos. Então eu pensei, que tal nós resgatarmos essa questão dos amigos da Academia de Cordel e trazer esse povo para junto da gente? Muito bom. Vão estar propagando a arte que eles produzem e, ao mesmo tempo, em contrapartida, vão estar trazendo um novo público, que é o público deles. Exatamente. Porque Dona Regilda tem seu público, seu Cícero tem seu público, Fátima tem seu público. Então, é esse público que começa a chegar e, quando se aproxima, fortalece a literatura de cordel. Então, se chega para dar as mãos e somar, nós estamos aqui para colocar o mais. Muito bom. Vai ser um sucesso isso aí. Muito Deus bom. quiser, que vai coisa sim. linda isso aí. Você pode declamar para a gente uma poesiazinha aí? Sim, sim. Curtinha, legal aí. A gente vai olha, quem está aqui, a gente fica pensando o quê? Quando vê um poeta, diga, vê poesia, poesia, vamos ver. Ainda essa semana, a Edileuza Portela, ela postou um mote do Facebook. Quem teve tempo e não fez, não tem do que reclamar. E aí, quando eu bati o olho, eu digo, epa, vem poesia. E aí eu disse assim, quando teve e não fez caso, agia só com frieza, dizia ter a certeza de que fomos um acaso. Falava que por ser raso não dava para mergulhar, hoje vive a se afogar na tampa da estupidez. Quem teve tempo e não fez, não tem do que reclamar. Hoje está churumingando, totalmente arrependida. Não fica um minuto na vida sem ficar se lamentando. Todo o tempo tá pensando, tentando se consolar, virou lua sem luar. Sem ter quem lhe satisfez, quem teve tempo e não fez, não tem do que reclamar. Valorize, pois, agora a lembrança da saudade. Cultive só a vontade, pois parti e fui embora. Pois quando tiveste outrora, não soubeste preservar, na besteira de voar. Voando perdeste a vez, quem teve tempo e não fez, não tem do que reclamar. Como é que chama a poesia que é mais engraçada, essa mais como você disse? É o gracejo. É o gracejo. Gracejo. É o que faz o povo rir. Que faz o povo rir. Vamos aproveitar. Se você pode declamar um gracejo aí pra gente. Vamos o Bebi o Fim do Mundo, de Raul Lima, que inclusive é de Caruaru. E é. Eu gosto muito de declamar dos poetas, mas é nosso. É nosso. É membro da Academia de Cordel. Ah, que legal. É uma referência da literatura. É muito bom. É muito legal. E aí, o poeta Raudênio Lima, ele escreveu Bebi o Fim do Mundo. Veja que história, viu? Ele disse assim: quando Galileu dizia que esse mundão girava, todo bebo já sabia nas manguaça que tomava. Bebo é a imagem do cão, mas também vira atração, filosofa no segundo, e para virar Jesus Cristo, basta ver o imprevisto que anuncia o fim do mundo. Toda cidade pequena, dessas que tem no sertão, tem um mini cemitério, uma superlotação e um coveiro fraudulento, que se vende até o vento. Se o cabo mostrar 200, ele desvia o caixão. Cemitério sertanejo sempre tem um cajueiro. E onde nasce um caju, nunca falta um cachaceiro. Mas o coveiro cobrava, os bebos não aceitavam, esperava ele dormir, deixava ficar escuro, de noite pulava o muro e iam se divertir. Foi o que aconteceu. 2 pingunços combinaram, esperaram anoitecer, pularam o muro e entraram. Levaram uma sacola, 2 latão, 3 Coca-Cola, 10 moelas de lambu e, escondido do coveiro, subiram no cajueiro e foram roubar caju. E naquele puxa-encolhe, 2 cajus caíram fora. Um bebo pergunta ao outro, o que é que nós faz agora? O outro deixa pra lá. Quando a gente terminar, pula o muro e vai buscar. Pega os 2 e vai embora. E naquela tribuzana, na hora da divisão, começou a confusão. Um olhou pro outro e disse, tu quer roubar? Passa a sacola pra cá
que quem vai contar sou eu. Presta atenção no caju. 2 para eu e 1 para tu. 1 para tu e 2 para eu. E aquela tribuzana entrou pela madrugada, quando um outro pé de cana passava pela calçada. Parou, ficou escutando, 2 vozes cochichando e pensou, é assombração. Ficou todo arrepiado e saiu desembestado para chamar o capelão. Correu, foi pedir ajuda na casa paroquial, gritando, seu padacuda, que é o juiz final. Esse mundo é um mistério, pois está lá no cemitério, entre cachaça e comida, Jesus e o cramunhão, fazendo uma divisão e saibando as almas perdidas. O padre disse, isso é hora de você vir me acordar. Eu vou, mas se for mentira, eu vou lhe amaldiçoar. E chegaram ainda escuro, ficaram fora do muro, escutando a divisão. Quando o bebê perguntou, que é que me diz o senhor? Não é Jesus e o cão? O padre disse, se cale, deixa eu escutar melhor. Pelo jeito que tô vendo, deve ser um catimbó. Começou se arrepiando, quando ouviu a voz falando, eu acho que tá na hora. Me cansei de dividir. Quando nós descer daqui, pega os 2 que tá lá fora. O bebo todo mijado gritou para o capelão. Seu padre pegue descendo que subindo é contramão. O padre disse, bebim, miséria espera por mim. E dobraram numa esquina, o chão abriu e fechou. O crime foi desvendado. O padre é aposentado e os bacana matou. Olha, eu achei extremamente engraçado. Eu acho que uma coisa dessa anima o dia da gente, sabe? Com certeza, com certeza. Não tem como não gostar. Como não gostar? É verdade. Você poderia declamar outra aí pra gente se divertir Claro, mais um pouco? claro. Tá super gostoso, não tá, gente? Eu gosto demais de Chico Pedrosa. Chico Pedrosa é um ícone. E aí ele escreveu Briga na Procissão. Então você já imagina, né? Cidade pequena, tem sempre procissão. Aí olha o que aconteceu nessa. Sim. Quando o Palmeira das Antas pertencia ao capitão Justino Bento da Cruz, não faltava diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria, sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reunia os moradores. Depois de uma preleção, ao lado do capitão, escalava a seleção de atrizes e atores. O papel de cada um, o capitão definia. A roupa e a maquilagem era com Dona Maria, o resto era discutido, aprovado e resolvido na sala da sacristia. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdugo e maus tratos. O Cristo daquele ano foi o Quincas Beija-Flor. Caifás foi Cipriano, Pilatos foi Nicanor. 2 cordas paralelas separavam a multidão, para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Cristo, carregando a cruz, não foi, advertia ao centurião perverso, que com força lhe batia, que era para bater maneiro, mas ele não entendia. Devido a um grande pifão que bebeu naquele dia, do vinho que o capelão guardava na sacristia. Aí Cristo dizia assim, rapaz, vê se bate devagar, já tô todo encalombado, assim não vou aguentar. Taca a gota para doer, ou tu para de bater, ou a gente vai brigar. Largo já essa cruz fora, tô ficando revoltado. Vou morrer antes da hora de ficar crucificado. Pior é que o malvado fingia que não ouvia. Além de bater com força, ainda se divertia, espiava para Jesus, fazia pouco e dizia, que Cristo frouxo é você, que chora na procissão. Jesus, pelo que se sabe, não era mole assim, não. Eu tô batendo com pena. Tu vai ver o que é bom na subida da ladeira da fenda de Finelon.
O couro vai ser dobrado até chegar no mercado a cuíca muda o tom. Naquele momento ouviu-se foi um grito na multidão. Era Quincas que com raiva sacudiu a cruz do chão e partiu feito um maluco pra cima de Bastião. Se agarraram no tabefe, pontapé e cabeçada, Madalena levou queda, Pilatos levou pancada, deram um cacete em Caifás, que até hoje não faz nem se gosta de nada. Desmancharam a procissão, um cacete foi pesado, São Tomé levou um tranco, que ficou desacordado, acertaram um cocorote na careca de Timóteo, que até hoje é aluado. Até mesmo São José, que nem é de confusão, na ânsia para defender um filho de criação, aproveitou da garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interviu e separou cada santo para o seu lado. Desde que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Cristo foi pro xadrez, mas não foi crucificado. Chica Grossa! Olha, que momento agradável. Eu sei que vocês também devem estar amando esse vídeo, porque não pode ser diferente. Você é um grande poeta. Maravilhoso escutar essas poesias tão bonitas e com uma sensibilidade tão grande, sabe? Eu quero imensamente agradecer a você por esse momento agradável aqui no Ponto a Ponta, um canal que se preocupa exatamente em divulgar cultura e arte. É exatamente o que você é. Coisa boa. Fátima, eu sou quem agradeço essa oportunidade que você abre para a cultura, tantos segmentos que passam aqui por este palco, por este canal que é tão forte, continue, avance sempre. E eu fico aqui lisonjeado em participar, poder expor aqui os cordéis, a gente falar da literatura de cordel, essa cultura popular nordestina que é tão nossa, que com Leandro Gomes de Barros, o pai da literatura de cordel no Brasil, traz para a terra nordestina essa essência. E somos nós. E aí quando eu falo nós, somos todos aqueles que simpatizam com a literatura e que gostam da cultura. Porque o povo é o que é pela cultura que tem. Exatamente. Então nós hoje somos o que somos, estamos falando do que estamos falando, porque nós somos essa cultura. Nós somos a literatura de cordel, nós somos a poesia, que em tudo vê seu brilho, em tudo vê a sua grandeza. Mas vê que coisa linda, gente. Real essas palavras, que coisa bonita. Gratidão mesmo. Eu vou lhe pedir para a gente encerrar da seguinte forma, com uma poesia. Que maravilha. E vou encerrar com a oração de um poeta cordelista. Oh, que lindo. Uma forma de agradecimento, e receba também esse agradecimento ao nosso Pai Celestial. Amém. Eu disse assim: Pai nosso que estais nos céus, que és santo e majestoso, escute um simples poeta que de modo respeitoso veio conversar contigo, pois só tu és grandioso. Fizeste de mim poeta, concedendo essa missão. Por isso que hoje te peço que em cada composição não só venha de mim mesmo, mas de ti inspiração. Que nunca me falte métrica, que haja rima e oração. Que essa minha poesia, ao entrar no coração, aperfeiçoe as batidas de quem vive sem razão. Que a minha poesia tenha efeito de remédio, que possa curar a alma de quem vive em pleno tédio, e que seja a poesia combatente do assédio. Desse modo, meu Senhor, quero lhe agradecer. Só farei mais um pedido, que não posso esquecer, que meus versos fiquem vivos, mesmo quando eu morrer. Ai, que coisa linda! Obrigado. Parabéns, Obrigado. Bravo! Gratidão. E vai ficar, vão ficar. Isso aí, Obrigado. Deus vai conceder isso aí, de Amém, certeza. amém. Olha, gente, eu sei que vocês, assim como eu, gostaram de ver essas poesias lindas, uma história tão bonita, falar de cultura como ele fala, Davi Jefferson, um grande poeta. Peço a vocês que dêem um joinha, que se inscrevam no nosso canal, compartilhe com os amigos. Quem gosta de poesia popular, compartilhe para que a gente mostre esse poeta maravilhoso. E deixa comentários, que o poeta vai ler também, tá bom? Tchau para vocês!